Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nos desafios bem atuais, sabe, que a fé cristã enfrenta no mundo de hoje. Temos aqui um material bem interessante que fala sobre pluralismo, sobre a dificuldade de comunicar a fé e até essa sensação de que a religião está meio sumida do debate público. É isso aí. A ideia é explorar um pouco essas tensões, né? Como o pluralismo religioso desafia a fé. Essa crise na linguagem para falar do sagrado. E também o secularismo, o impacto da pós-modernidade. Um cenário complexo mesmo. Exato. Basicamente, como é que a fé navega num mundo com tanta voz diferente, tanta mudança e, às vezes, uma certa desconfiança, né? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro ponto que o material levanta forte é o pluralismo religioso. A gente vive num mundo com muitas crenças, muitas visões. Como o cristianismo lida com isso? Não dá para ser só a minha verdade a única, certo? Pois é, esse é um ponto delicado. O material aponta para a necessidade de um equilíbrio, sabe? O pluralismo exige, sim, diálogo, tolerância, mas ao mesmo tempo levanta questões sobre a verdade, sobre aquilo que é específico da fé cristã. Como é que se convive e respeita outras crenças sem, diluir a própria identidade? Esse é um nó da questão. É um equilíbrio difícil mesmo. E essa questão da identidade, da comunicação, me leva direto para o segundo ponto, a crise da linguagem religiosa. O material fala disso, né? Parece que as palavras para falar de Deus, do sagrado, sei lá, perderam força, ficaram meio gastas ou ambíguas. Tá mais difícil comunicar a fé hoje. Olha, parece que sim. O texto fala de uma crise mesmo. Os símbolos tradicionais, a linguagem que sempre se usou, muitas vezes já não ressoa da mesma forma. Isso gera ambiguidade ou até uma sensação de que não se consegue mais falar sobre isso, entende? Como falar do transcendente numa cultura que valoriza tanto o concreto, o imediato? É um desafio de comunicação pesado. Puxa, faz todo sentido. E essa dificuldade de comunicar parece ligada a outra coisa que o material traz. O secularismo. Aquela sensação de que a religião está sendo empurrada para a vida privada, né? Quase como se não tivesse mais lugar no debate público, nas discussões da sociedade. Exatamente. O material descreve bem esse processo. O secularismo tende a marginalizar o discurso religioso do espaço público. A fé vira assunto pessoal, tipo um hobby, sem relevância social ou política aparente. Isso, claro, desafia muito a dimensão comunitária e até missionária do cristianismo, né? Pós-modernidade, outro tema que o material explora. Fala de subjetividade, de verdade meio relativa, identidades mais fluidas. E tem até um termo interessante, espiritualidade líquida. O que isso quer dizer na prática? Bom, significa que o cenário mudou bastante. As grandes narrativas, aquelas que explicavam tudo, perderam um pouco a força, sabe? As pessoas constroem mais a identidade de forma pessoal, às vezes meio fragmentada, e a espiritualidade acompanha isso. Muita gente busca sentido, busca o transcendente, sim, mas muitas vezes fora das instituições, misturando coisas, criando algo mais pessoal. Essa espiritualidade líquida é isso, fluida, adaptável, bem individual, sem vínculos tão fortes com doutrinas ou comunidades fixas. E para a fé tradicional, com suas estruturas, isso é um desafio e tanto. Um cenário bem complexo, sem dúvida nenhuma. Pluralismo, linguagem em crise, secularismo, essa fluidez toda. Diante disso tudo, qual o papel da teologia fundamental que o material menciona? Onde ela entra aí? Então, o material coloca a teologia fundamental num papel bem importante, de mediação, de ponte. Ela basicamente investiga os fundamentos da fé, a sua credibilidade, e tenta, sim, construir pontes entre a mensagem cristã e a cultura de hoje, com todas essas perguntas. O objetivo é ajudar a formar uma fé mais madura, sabe? Que reflete sobre si mesma, que é crítica, mas também capaz de dialogar. E ela tenta resistir a dois extremos, tanto ao reducionismo secularista, que diz que a fé não importa, quanto ao fundamentalismo, que se fecha para o diálogo. A ideia é reafirmar que a fé tem sim um lugar público, uma voz relevante, mesmo nesse contexto tão desafiador. Entendi.
É uma busca por diálogo, por relevância, mas sem abrir mão do que é essencial. Puxa, são muitos desafios, né? E todos meio conectados, transformando a experiência de crer. Sem dúvida. E talvez a grande questão que fica martelando depois de ver tudo isso é, nesse mundo tão fragmentado, mas ao mesmo tempo com tanta gente buscando autenticidade, buscando sentido, como é que as tradições de fé podem entrar nesse diálogo de forma significativa? Oferecer algo profundo, transformador, que realmente se conecte com as pessoas hoje. Como ir além das respostas fáceis ou do isolamento e realmente engajar nessa busca por significado que marca nosso tempo? Fica essa reflexão. Uma última pergunta para a gente continuar pensando. Bom, nossa análise fica por aqui hoje. Até a próxima.